Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro super especial em que eu trarei cenas que são rememoradoras e, de um certo modo, muito reveladoras de algo que está em curso hoje no Brasil. Me refiro especificamente a uma ofensiva que grandes veículos de comunicação impressos aqui no Brasil começam a fazer contra canais progressistas aqui nas redes sociais. Mas o que está por trás dessa história toda, né? Isso é uma pauta que surgiu ao acaso. Que interesses estão por trás desse tipo de matérias, esse tipo de elucidações, entre aspas, que eles estão pretendendo jogar para a sociedade? Evidentemente, as redes de extrema-direita aqui no nosso país já começam a colher algumas dessas matérias para tentar dar mais algum efeito político a tudo isso, né? Mas será que conseguirão? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe e não se esqueça, recomende, mande sempre o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros também. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós todos aqui, né, a maior parte dos nossos inscritos, as pessoas que acompanham o nosso portal aqui, conhecem o mundo antes do surgimento da internet, onde as informações que nós recebíamos vinham exclusivamente dos grandes veículos de comunicação e de instituições que as pessoas fazem parte, né? As escolas, as universidades, igrejas, enfim, associações diversas. As informações vinham sempre por esses veículos, né? Com o surgimento da internet, começou a haver também novas fontes, né, de informação e também de provocações de reflexões. Infelizmente, isso foi percebido pelos grandes veículos de comunicação no mundo, que começaram também a permitir e vitaminar que alguns canais que começaram a surgir nas redes sociais e que defendiam e defendem os mesmos interesses desses grandes grupos, mesmo utilizando das práticas mais nocivas, mais antiéticas, mais imorais, mais mentirosas, permanecessem trafegando tranquilamente. Se você tem dúvida, é só você observar do ponto de vista da economia, da formação do Estado, da democracia, das instituições, o que defendem esses canais de direita e o que defendem os grandes grupos midiáticos aqui no nosso país. Na essência, na questão econômica, todos estão na mesma direção. Portanto, quanto mais eles fizerem barulho, quanto mais eles travarem qualquer tipo de iniciativa do progressismo, da esquerda, da democracia, do humanismo, melhor para quem está no poder, né? E aí a gente vai vendo, ao longo das décadas, cada vez mais a concentração do poder econômico na mão desses mesmos grupos econômicos que têm uma conexão entre si, né? Portanto, esses grupos extremistas de direita, eles podem fazer o que quiserem, que ali eles estão com uma certa permissividade, né? Pois bem, e aí hoje o que a gente vê aqui? Nós já vimos essa semana uma matéria do Estadão, aliás, uma sequência, né? Atacando o Thiago dos Reis, dizendo que o Thiago dos Reis ali seria o influenciador petista e de esquerda, enfim, que usa fake news para conseguir apoiadores, né? Ou para fazer o seu trabalho. E hoje o Globo vem com essa matéria aqui, coloca o Thiago dos Reis de novo, só que hoje eles esticaram, né? Eles colocaram aqui uma série de outras pessoas, aqui, outros colegas aqui na internet, né? E aí eles fazem matérias meio capengas, né? Tá aqui, batalha virtual. Apoiadores de Lula, influenciadores de esquerda repetem bolsonaristas e propagam fake news. Ó, que pecado, hein? E olha só quem está falando da propagação de fake news. Propagação de fake news é propagação de mentiras, né? Isso é uma especialidade dos veículos de comunicação há muitas décadas, porque manipular a informação significa também esconder a informação, transmutar a informação, sonegar a informação, misturar a informação, enfim, potencializar aspectos da informação. Tudo isso ajuda a deformar a percepção da verdade, né, de determinados fatos. Então é que eles fazem a matéria e eles elencam aqui, nesse título aqui, Ecossistema da Esquerda nas Redes. Olha só. Não existe ecossistema nas redes. O que existe no máximo é a conexão pessoal de um youtuber com outro.
alguém que se conhece, fala, troca suas impressões. Eu conheço muitos deles e ninguém tem nenhum tipo de relação com o governo. A linha mestra que a matéria aqui não aborda, que liga todos os canais progressistas nas redes sociais, é o combate ao extremismo, é o combate a quem quer destruir a democracia, é o combate às insanidades, é o combate aos negacionistas, o combate àqueles que mataram pessoas no nosso país, o combate a quem faz do ambiente político um local para misturar política com religião. Então, todas as pessoas que estão nas redes, inclusive esses que foram citados aqui, o Tiago dos Reis, professor Leonardo, o canal do Plantão Político, Carlito Neto, o filósofo Paulo Giraldelli e o Rony Telles, né? Alguns eu conheço pessoalmente, conheço o Rony Telles pessoalmente, o Tiago dos Reis pessoalmente, aqui eu mando um grande abraço, o Carlito Neto também, enfim. Todos eles, gente, têm como linha mestra exatamente denunciar essa coisa horrorosa que aconteceu aqui no nosso país e que arrastou o debate político cada vez mais para baixo. E aí é o seguinte, né? Quando eu digo para vocês que esses canais progressistas, eles incomodam os grandes veículos de comunicação, é porque eles tinham um monopólio da mentira, eles tinham um monopólio da manipulação das informações. Se você tem dúvida, eu vou compartilhar aqui com vocês um editorial que foi lido pelo Cid Moreira, após uma ação judicial movida pelo então governador Brizola aqui no Rio de Janeiro, mas um direito de resposta que veio 2 anos depois. Vocês vejam como demorava. A pessoa tinha sua honra atacada, as situações eram expostas, agressões eram colocadas e isso ficava fermentando na sociedade. A justiça demorava 2 anos para dar um direito de resposta. Esse direito de resposta veio assim extemporaneamente. Quem acompanhava o Jornal Nacional todos os dias, de repente se viu ali diante daquele direito de resposta, né, sem saber do que se tratava. Mas ele tinha a ver com o trato mentiroso que o grande veículo de comunicação sempre deu uma série de temas, né? Se você tem dúvida, vamos rememorar isso aqui. Vamos lá. Cumprimento a sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar,
não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço-o porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Gente, isso foi um negócio assim extraordinário, né? Ninguém acreditou que esse esse tipo de coisa poderia acontecer. E vocês querem saber mais sobre mentiras? Se você pega esse livro aqui, dos 50 anos do Jornal Nacional, eu pergunto para vocês, esse episódio do direito de resposta do Brizola foi citado? Porque isso foi um marco, né, aqui no Brasil. Não, esqueceram completamente. Qual a abordagem que o Jornal Nacional deu para o ato institucional número 5, em 68, né, que implementou aqui uma radicalização da ditadura? E mais, eles falaram aqui das manipulações do debate que ajudaram Collor de Mello a se eleger presidente da República do nosso país, no maior golpe de mão que a gente viu de um meio de comunicação fazer contra um processo eleitoral equilibrado, lícito, né? Bom, gente, se você tem dúvida, eu vou colocar aqui para vocês, acho que dá para ver aqui. É uma entrevista aqui que o Zé Bonifácio, né? O Boni, o todo-poderoso da Globo, deu falando dessa manipulação. Vamos acompanhar aqui. Houve um debate, aquele último debate entre o Lula e o Collor, que ocorreu na TV Bandeirantes. Aquele debate foi, a primeira coisa que ocorreu é que o Collor foi preparado para aquele debate e eu fui o responsável por essa preparação. Havia um confronto do bom moço, bonitão, até o nosso Collor, e ali eu dei um jeito na gravata dele, soltei a gravata dele, despenteei o Collor, joguei umas gotinhas de glicerina, ele ficou um pouquinho suado para fazer aquele enfrentamento com o Lula, que era na verdade, o sapo popular, né? Então, essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. E ele era defensor do Collor, não por uma questão de ideologia, ele realmente acreditava no Collor. Acho que todos nós acreditávamos no Collor. Ele era um moço, um jovem que podia revolucionar a política no Brasil, como de fato em alguns pontos ele o fez. De forma que essa foi a primeira participação com relação ao Collor. A segunda foi que o Dr. Roberto pediu para a redação que fizesse uma edição correta do debate. Não favorecesse o Collor nem o Lula. Isso não foi um pedido do Dr. Roberto. Mas sabe como é que é? O dono sempre, quando ele fala, há uma certa preocupação em atendê-lo. De forma que a redação, ao fazer um exame disso aí, teve o cuidado de dar uma colocação que favorecesse o Dr. Roberto. Mas, de repente, alguém lá da redação, um pouco mais lulista, fez uma edição favorecendo o Lula. O Dr. Roberto, quando assistiu aquela primeira exibição no ar, realmente o Collor havia ganho o debate. Então, mas a primeira exibição que foi ao ar favorecia o Lula. O Dr. Roberto se irritou violentamente com isso e pediu para que fosse reeditado. Aí aconteceu exatamente o oposto. Quer dizer, o Collor havia ganho, diz o Armando Nogueira, de 2-1 e apareceu no ar de 7-1, como a Alemanha e o Brasil, né? E aí foi uma coisa realmente terrível. Eu estava... Gente, agora vocês conseguem imaginar, eles tiraram de algum lugar da cabeça deles que o Collor tinha vencido o debate, né? E aí é o seguinte, eles quiseram transmitir para a sociedade a verdade deles, a verdade que interessava a eles, ou seja, uma manipulação, e é indubitável que isso definiu a eleição aqui no nosso país. Aí a Globo fez, né, o apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro. Quando eles fizeram um editorial, muito tempo depois, dizendo que foi um erro editorial, é como se eles tivessem feito um editorial no golpe de 64. Não, eles apoiaram a ditadura o tempo todo. Durante 17 anos, o senhor Roberto Marinho fazia editoriais elogiando a ditadura militar aqui no nosso país. Se você tem dúvida, gente, tem ali. Hoje o Jornal o Globo coloca lá o acervo dele à disposição, né? Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida com golpe militar, né? Empossado Mazzilli na presidência, né? E aí depois eles colocam o editorial. Ressurge a democracia. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho pro lado aqui. Deixa eu botar aqui. Vive a nação dias gloriosos porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opiniões,
sobre problemas isolados para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Gente, é uma patifaria, mas foi uma patifaria muito grande. Então, quando o Globo, o Estadão, eles fazem matérias falando de youtubers progressistas, né, que se utilizam de mecanismos que seriam semelhantes aos do bolsonarismo, alto lá, tem muita diferença. E, na essência, se os jornalistas fossem efetivamente críticos, sérios, eles teriam mergulhado uma contextualização mais ampla, né, do que ficar nesse varejão de ficar misturando as pessoas que estão combatendo esses extremistas que querem destruir até hoje a democracia do nosso país com pessoas que estão fazendo ali, usando as técnicas que existem nas redes sociais para chamar atenção para suas matérias. Quando você lê o conteúdo, eles têm sempre ali uma base para expressar aquilo que eles estão colocando nos seus títulos, né? Mas isso você só consegue perceber quando você acompanha, quando você escuta, quando você vê aquilo que está sendo colocado ali dentro do conteúdo desses canais, né? Enfim, estamos todos sujeitos a críticas, né? Mas o cinismo dessa gente atacar os canais progressistas, isso aqui não dá para passar em branco, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, mais tarde a gente volta para repercutir esse fato e outros tantos, tá bom? Um grande abraço, tchau.